Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e você está em mais um vídeo de psicologia. E agora eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que é as múltiplas inteligências, tá certo? Bom, vamos começar já. É o seguinte, o livro que eu estou usando como referência é este livretinho aqui, certo? Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências, obviamente. Então no começo ele já começa aí falando sobre a questão psicológica, o que são as inteligências, tá? Primeira coisa interessante, até um certo momento do estudo da psicologia se acreditava, tá certo? Que existia, a inteligência era uma coisa só, tá? Que ela podia, assim, ser menos eficiente em alguns pontos, em outros, mas ela era um todo. Depois, conforme os estudos foram acontecendo, os testes foram avançando, foi se percebendo que não era bem assim. Então, existia até aquele momento, até a mudança, um tipo de ideia, que era uma inteligência geral, uma inteligência que servia para tudo. Então, todo mundo tinha níveis de inteligência e todo mundo compartilhava da mesma inteligência, certo? Bom, o que acontece? A gente vai ter aí um grupo de pesquisadores de Harvard, tá certo? Entre eles a gente vai ter o Howard Gardner, tá? Espero que eu tenha falado certo. Howard Gardner, que ele vai nos seus estudos ali junto com essa equipe, tá certo? Começar a determinar e observar e jogar por terra essa antiga visão de que na verdade não é só uma inteligência, existem múltiplas inteligências. E aí, com o desenvolvimento das pesquisas e tudo mais, ele foi elaborando e estruturando uma lista de quais seriam essas inteligências bases, tá certo? Isso é muito interessante. A gente está falando então que existem inteligências, existem dimensões, existe uma inteligência e essa inteligência ela alcança várias coisas, tá? E aqui ele tem uma lista muito interessante, certo? Aqui é o seguinte, vamos lá, a lista básica do Gardner: linguística, lógica matemática, espacial, musical, sinestésica corporal, naturalista, intrapessoal e interpessoal, tá certo? O que acontece é que essa é a lista básica sobre as múltiplas inteligências. Essas múltiplas inteligências, ela tem uma coisa muito importante, tá? É muito diferente, que é na análise, no estudo, vai se perceber que as pessoas, elas têm capacidades diferentes de outras. Uma pessoa tem capacidade totalmente diferente de outra. E na grande maioria das vezes se domina uma área muito mais do que as outras, tá? Então aqui ele coloca como, por exemplo, na inteligência espacial, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, eu vou explicar no próximo vídeo uma a uma, tá? Mas vou dar um exemplo dessa espacial aí. Tem uma série de pessoas que tem uma capacidade intelectual, de inteligência espacial, de análises de tamanhos. Vamos pegar, por exemplo, aí pedreiros experientes com muito tempo de casa, por exemplo. O cara olha para um prédio e fala: isso aqui tem tantos metros, gastou tanto, não sei o que. Isso não vem só com uma habilidade técnica que foi absorvida. Já existia uma habilidade espacial que estava sendo desenvolvida e ela se manifestou exatamente naquilo que ele investiu, que foi, por exemplo, no ofício de construtor. Olha que da hora! Então ele pegou essa habilidade, assim como tem outros pedreiros que no ofício de construtor são péssimos com isso, porque eles são pedreiros, porém eles não têm essa inteligência afiada, que é essa inteligência espacial, tá certo? De espaço, de dinâmica, volume e tudo mais, né? Isso é interessante. Por que eu tô falando isso? Para não achar que o cara só manja disso porque ele é pedreiro. Não, tem pedreiro que não manja direito disso, e manja muito pouco e erra muito, tá? Porque isso, aqueles que são muito bons naquilo é porque eles têm aquela inteligência refinada. Do contrário também é verdade, tem pessoas que lutam para desenvolver alguns tipos de habilidade, elas até desenvolvem um pouco, mas elas não conseguem avançar tanto. Muitas vezes é pelo fato de aquilo não ser a experiência, a inteligência mais desenvolvida dela e ela insistir naquilo, tá? Então isso é extremamente interessante. Então ele vai fazer essa lista aqui, e isso é interessante, por quê? Porque há um momento atrás, na verdade, eu posso dizer que até hoje, na verdade, né? Quem acompanha meus vídeos aqui no canal já sabe disso. A gente vai ter um problema pedagógico, olha só, que vigora até hoje, tá certo? E que tá na mão dos profissionais de pedagogia. Muitos desses profissionais
eles ainda convivem com a ideia de única inteligência, tá? A gente vê os alunos serem muito afetados por causa disso, serem atingidos por causa disso. Isso é muito complicado, muito complexo, muito danoso e perigoso. Por quê? Porque quando a gente está falando de múltiplas inteligências, nós estamos falando que ali numa sala de aula existem pessoas, né, indivíduos que têm capacidades diferentes, e muitas vezes as capacidades que ele tem de uma inteligência que vai se desenvolver de uma forma mais produtiva, não existe a possibilidade de ele manifestar aquilo na sala, e muito menos na escola em si, em todas as tarefas que a escola dispõe, certo? Então existe muito isso, é aquela famosa ideia: se o aluno não faz lição e não participa, ele é burro, e se ele faz e participa, ele é inteligente. É a mesma ideia de que o fulano lê pra caramba, ele é inteligente. Ler pra caramba não significa nem de longe, quilômetros-luz, que uma pessoa é inteligente, tá? Então, as pessoas ainda têm, né, principalmente na área dos profissionais da pedagogia, existe um bloco de profissionais que ainda carregam essa ideia da inteligência geral, da inteligência única. Ou você é desenvolvido ou você é burro, certo? Que é um problema, é um erro complexo, tá? O outro ponto importante é que a fragilidade e a ofensiva do nosso sistema da educação, ela ainda mantém isso, tá? O sistema de educação que a gente tem é um sistema que ele acaba fazendo uma ofensiva contra essa ideia das inteligências múltiplas. Porque, primeiro, ele não dá investimento para que essas inteligências se manifestem no melhor momento, que é da infância e adolescência. Não temos isso, tá? Não tem esse investimento, não tem essa preocupação e não tem projetos para isso, tá? Os projetos que tem são projetos que não focaram nisso, mas são projetos que estão tentando fazer algo diferente. Não porque pegaram essa ideia e falaram: não, eu entendi qual é o melhor para o público para a gente desenvolver uma pedagogia. Não, é tentando fazer uma coisa diferente só. Isso é complicado, porque muitas vezes, e aí entra um problema de desenvolvimento social e econômico, você deixa de explorar o potencial de vários indivíduos e joga eles numa situação onde eles vão ter que, então, já mais velhos e muitas vezes maiores de idade, procurar alguma coisa e tentar se conectar com aquilo que é a sua inteligência. Muitas vezes ela não foi nem aguçada, nem refinada, nem minimamente explorada. Então, às vezes, se perde no meio do caminho da vida das pessoas. Isso é interessante para a gente entender que deixar de explorar a inteligência não é só um fato intelectual, é um fato econômico. Você está mexendo na economia de um país quando você deixa de dar oportunidade, de dar espaço para que as inteligências elas aflorem, as criatividades elas apareçam e que elas se tornem então produtivas, tá certo? Isso é muito importante. Outro ponto importante que eu tenho para falar, para a gente fazer um comparativo de tudo isso, são como é que as competências, essas habilidades, essas inteligências, elas são exploradas lá fora. Um exemplo interessante é os Estados Unidos. Galera, toda a escola lá, é o seguinte: toda a escola, existem um monte de modalidades para os alunos praticarem. Antes de você sair da escola, você vai praticar 15 modalidades para testar em alguma delas os seus conhecimentos, a sua inteligência, onde você se encaixa. Será que você vai ir bem no xadrez, no clube de jogos de alguma coisa, no clube de eletrônica? Então tem vários clubes para você participar. Jogos esportivos, dinâmicas sociais, tudo isso bem estruturado. Pô, molecada lá faz 6, 7, 8 esportes para ver se dá bem em algum, se existe alguma habilidade física ali bacana, notória para desenvolver. Vai fazer corrida, vai fazer lançamento de dardo, vai fazer basquete, futebol americano, ginástica olímpica. Tipo assim, é uma loucura de possibilidades, todas disponíveis para os alunos praticarem, incentivados, tá? Ao contrário daqui, né? Quantas vezes minha filha, que tem 14 anos, chega da escola após uma aula de artes e me mostra um desenho, que não tem nenhum aqui perto, e me mostra um desenho: pai, qual foi a aula de artes hoje? O professor deu uma folha e falou: desenha aí alguma coisa. Pô, nunca que você vai gerar com isso uma capacidade com qualidade de tentar extrair daqueles que têm uma inteligência artística bacana o que eles podem dar, né? Então olha só que louco, lá eles produzem muita coisa. Aqui os professores, por exemplo, de educação física não conseguem nem dar aula, nem criativos o suficiente são e nem paixão o suficiente tem para chegar lá e de cada aula vai ser uma modalidade diferente. A gente vai fazer teste, a gente vai meter um crossfit, a gente vai
fazer um esquema aqui de trilho de treinamento e tal, nada. O menino vai jogar bola, a menina joga vôlei. Praticamente isso. Isso é uma realidade de muitas escolas. Eu trabalho com adolescentes, eu acompanho a situação de várias escolas e de 99% ainda permanecem assim, por escolhas dos profissionais, certo? Porque ele que escolhe se ele vai ministrar 3 esportes diferentes e fazer um esquema, ou se é ele que vai pegar 2 bolas, fazer os grupos e deixar o pessoal passar os 45 minutos para ele ganhar a hora dele, né? Então, quer dizer, isso daqui é um problema. Essa primeira ideia da inteligência geral é um problema, porque ela tira a possibilidade da gente desenvolver capacidades humanas diferenciadas e potenciais. Então, quando essa teoria vem, ela vem para dar um novo suporte para o desenvolvimento humano, uma nova visão para o desenvolvimento humano, uma nova possibilidade de desenvolvimento, tanto psicológico quanto físico, do individual de cada um, né? Por exemplo, eu tô aqui, eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar, eu leio, eu entendo, falo, caraca, que interessante, eu gosto de aprender, mas nunca que eu tive a oportunidade na escola de testar isso. Isso eu fui testando na vida em todos os outros lugares, menos na escola, né? O que eu tive na escola, que era o básico que todo mundo faz, era apresentação de trabalho, mas não tinha projetos para essas coisas, né? Então, para vocês verem como é que isso é frágil, você tem que dar, muitas vezes, sorte de conseguir entender qual é a sua capacidade e conseguir tentar desenvolver ela com muito pouco suporte, né? Então, isso é uma situação muito crítica. Bom, então essa é a diferença da inteligência geral, de como é que era vista a inteligência, e agora das inteligências múltiplas. São várias inteligências que elas alcançam uma série de coisas, tá? Lógico, a gente vai fazer vídeos só sobre essas inteligências, eu vou explicar cada uma delas. Espero que você tenha gostado e entendido, isso é importante, para você mudar a sua visão, a tua cabeça. Você psicólogo ou pedagogo que vai ver esse vídeo, né, ou professor que trabalha na área com pessoas, é interessante você entender que a tua missão, então, é observar e tentar trabalhar o máximo possível a inteligência individual de cada um e agrupar essa inteligência em grupo e fazer com que ela seja dinâmica e produtiva, certo? É isso aí então, tamo junto, espero que você tenha gostado do vídeo e vem aqui, se inscreve, e se você gostou, chegou até aqui, escreve aqui o título do vídeo aqui nos comentários que eu te retorno a mensagem, inteligências múltiplas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós estamos a mais um vídeo, tá certo? Sobre as inteligências múltiplas. Já se liga que isso é uma playlist completinha. Primeiro vídeo, falei o que são as inteligências múltiplas, agora eu tô explicando de uma em uma. Vem comigo. Eu vou falar sobre a dimensão linguística, que é um tipo de inteligência, tá certo? Bom, é o seguinte, tô tirando aonde? Deste livreto aqui, tá? Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. Então ele tem um capítulo que fala sobre as múltiplas inteligências. Ele é sensacional esse livro, tá certo? Se eu achar, eu deixo aqui no link na descrição para vocês adquirirem. Bom, vamos lá. Dimensão da linguística. A primeira coisa importante, quem são as pessoas que têm essa inteligência aguçada, avançada, expandida, tá certo? Geralmente você vai encontrar essa inteligência desenvolvida em quem é orador, em quem é escritor, em quem é poeta, em quem é compositor. Esse tipo de categoria de pessoas são pessoas que, olha que interessante, constroem imagens com palavras e linguagens em geral. São pessoas que conseguem passar para você emoções, sensações, afetividades com palavras. Elas conseguem com palavras construir imagens na sua cabeça, conseguir deslocar emoções, pensamentos. Então, a dimensão da linguística tem esses profissionais, essas pessoas que trabalham com isso e conseguem desenvolver de uma forma muito prática, muito dinâmica, muito viva, de uma forma muito completa, tá certo? Tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, se a gente for pensar nessa dimensão linguística, o quanto que é interessante esse tipo de inteligência aguçada, esse tipo de inteligência evoluída, a gente pode pensar o quanto que um autor é capaz de pegar uma poesia e, construindo essa poesia, fazer você chorar, você sorrir, você ter múltiplas emoções.
Você pega aí o Soneto de Felicidade, não sei se eu vou recitar ele correto, né? Do Vinícius de Moraes, que é: de todo o meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu pranto e meu riso, e derramar meu canto, ao seu pesar, ao meu contentamento. E vai embora. E aí você começa a perceber que, assim como tem esse soneto, você pega os trovadores naquela poesia rítmica, onde parece que ele está cantando a poesia e aquilo te toma numa emoção e te conta uma história, te coloca para dentro de uma situação. E isso é a arte de uma pessoa ter essa inteligência tão desenvolvida, tão capacitada, e ter essa inteligência como a sua inteligência principal, de tal forma que ela consegue entrar dentro de você, dentro do seu cérebro, dentro das suas sensações e emoções, por meio da escrita simbólica, da palavra, e de outras formas também de comunicação, de linguagem. Pessoas que escrevem desenhos, pintam quadros. Mas essas pessoas são as pessoas que dominam e que têm uma inteligência linguística mais avançada, onde a inteligência dela mais avançada é a inteligência linguística, certo? Então, isso é muito importante, porque você que trabalha na área pedagogia, psicologia, dá aula, faz atendimentos com esses públicos, principalmente criança e adolescente, que estão numa fase de desenvolvimento muito bacana, é necessário prestar atenção para você entender se você consegue sondar aonde ele está se mostrando mais capaz, aonde uma inteligência mais complexa dele se manifesta. Isso é muito importante para você entender que existem vários tipos de inteligências, né? Estamos falando sobre múltiplas inteligências e as suas capacidades e características, certo? É isso aí, espero que você tenha entendido essa primeira, vamos para as outras e até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo, pronto, faz essa ação para ajudar o canal. Escreve aqui nos comentários, múltiplas inteligências. Tamo junto, valeu e até mais. Fala galera, beleza? Eu sou o Ugen e vamos a mais um vídeo de psicologia. A gente está falando sobre as múltiplas inteligências agora. Vamos à segunda múltipla inteligência, que é a dimensão lógica matemática. É essa mesmo, dimensão lógica matemática, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa importante, vamos falar dos aspectos dessa inteligência, certo? Primeiro aspecto importante, raciocínio e dedutivo, né? E dedução. É um aspecto importante porque a gente está falando de uma inteligência que trabalha com uma lógica matemática, uma lógica numérica, uma lógica que trabalha o entendimento dinâmico das coisas, o entendimento sobre o todo das coisas. É uma coisa muito interessante, eu vou dar exemplos para vocês, tá certo? Essa inteligência lógica matemática a gente vai ver em pessoas que têm um raciocínio e uma boa dedução, pessoas que pensam nisso daqui, cadeias causais. Como assim cadeias causais? Dinâmicas aonde você percebe uma coisa que vai levar a outra coisa que vai resultar em outra coisa. Que doideira! Mas é exatamente isso. São pessoas, por exemplo, investigadores que conseguem juntar pistas, né? Detetives que conseguem juntar pistas, observar momentos e situações diferentes ou coisas diferentes, elementos diferentes que fazem parte da mesma história. Mas vai ficar mais fácil ainda. Essa pessoa que tem uma inteligência mais lógica, matemática, ela tem um raciocínio muito interessante. Como, por exemplo, entender a montagem de um quebra-cabeça, ou são pessoas que jogam xadrez. Por quê? Porque quando você monta um quebra-cabeça, eu não estou falando da montagem pura e simples de um quebra-cabeça. A pessoa que percebe que existe uma dinâmica, uma disposição no quebra-cabeça, ela é uma pessoa que usa a lógica. Ela pega vários elementos ao mesmo tempo e a cabeça dela consegue ir decifrando e organizando e entendendo qual é a melhor forma de lidar com isso. Isso é um tipo de inteligência extremamente complexa e muito interessante, porque é uma inteligência, assim como as outras, pontual, só que é uma inteligência que é extremamente produtiva, ela serve a muita coisa, né? Aqui eu estou dando 2 exemplos de como ela se manifesta, onde você vai ver. Por exemplo, o pessoal que monta quebra-cabeça e ele percebe que é melhor você
separar as bordas primeiro, depois você separa as peças por tonalidade de cor, depois você vai montando por figuras menores, figuras maiores, depois por figuras de tonalidade e depois as peças finais. Então a pessoa que já pensa isso, rapidamente vai entendendo os mecanismos, é uma pessoa que tem esse tipo de inteligência, uma inteligência lógica matemática, tá certo? Bom, assim também como no exemplo de pessoas que jogam xadrez, você tem que pensar várias situações à frente. Cada jogada que você faz, você pensa pelo menos 20 jogadas, 10 suas e 10 deles. Você já faz vários combates ali, então você tem que fazer uma lógica de como isso vai funcionar, um cálculo. Será que eu vou para cá, ponho essa peça, quem vai defender, quem vai avançar, o que ele pode fazer? Então, esse tipo de inteligência é uma inteligência que funciona dessa forma, tá certo? Bom, profissionais e pessoas que geralmente usam ela, aqui tem 3 exemplos. Tem os engenheiros, né, que eles acabam ou desenvolvendo ou descobrindo essa inteligência neles, e geralmente é uma inteligência que já vem com eles, né? Eu sempre vou pontuar, tem o bom profissional que usa isso de uma forma específica e elementar, e tem outros que nem tanto, bem mal. Então significa que tem profissionais que não têm essa inteligência desenvolvida, ou que não é a inteligência principal dele, mas eles usam outras. E tem um profissional que é dessa área, que precisa dessa inteligência, e ele tem essa inteligência, que é a inteligência lógica matemática, e que vai super ajudar ele a se desenvolver nessa área, porque é uma inteligência que ajuda em 90% dessa área, né? Até porque tem gente que tem inteligências desenvolvidas, mas essa inteligência acaba não ajudando muito na área que ela trabalha, né? No caso do engenheiro, esse tipo de inteligência, ela é fundamental, né? Então, o engenheiro físico, a mesma coisa, os matemáticos, a mesma coisa. Então, lógico, não são só esses, tem uma série de outros profissionais e tipos de pessoas, mas esses 3 são os exemplos que nós temos para falar sobre pessoas que têm essa inteligência ou vão desenvolver essa inteligência, certo? Espero que você tenha curtido e entendido. A gente entendeu agora e conheceu mais um tipo de dimensão de inteligência, um tipo de inteligência que abrange muita coisa, que agarra muita coisa. É muito importante, a gente viu como ela se manifesta, e a gente viu quem são tipos de pessoas e profissionais que acabam utilizando ela de forma mais útil, né? E de forma mais interessante, certo? É isso aí, então fica sempre aquele recado. Você que trabalha na área com crianças e adolescentes, sonda o tipo de inteligência da galera para você conseguir contribuir da melhor forma possível, certo? Tamo junto, escreve aqui, ó, as inteligências múltiplas. Escreve aqui nos comentários para me ajudar e eu vou dar uma curtida aí no teu comentário. Até o próximo vídeo, compartilha esse vídeo aqui e até mais. Fala galera, beleza? Vamos a mais um vídeo de psicologia. Estamos falando das múltiplas inteligências. Este é o livro referência, Jogos para a Estimulação das Múltiplas Inteligências. Estamos no vídeo 4, eu acho já. Então vem comigo, a gente vai falar sobre a inteligência espacial, a dimensão espacial, tá certo? Quando a gente fala dimensão espacial, estamos falando da inteligência espacial, um tipo de inteligência específica, tá? Então vamos entender um pouquinho. Quem são os profissionais que geralmente manifestam essa inteligência, tá? Arquitetos, geógrafos e marinheiros, tá certo? São pessoas que trabalham a ideia espacial muito bem. Eles têm que desenvolver essa inteligência e geralmente os melhores profissionais são os que têm essa inteligência mais desenvolvida e mais aguçada. Essa inteligência espacial, de compreender o espaço, volume, tamanho. Isso é muito interessante. Uma característica é perceber forma conjunta e espaço. Isso é muito interessante. Por exemplo, você pega um arquiteto, por exemplo, você pega um pedreiro. Os pedreiros fazem uma parada que é quase uma bruxaria, né? Eles chegam num terreno, pegam um metro, pum aqui no terreno. Olha, pega uma folha de rascunho, assim, um papel, um lápis, faz um quadrado. Daqui a pouco ele desenhou onde vai ser quarto, sala, cozinha, meio alquimista assim a parada. Ele fala, se for fazer tanto, então aqui vai ter 10 metros, aqui 20, tanto por tanto dá tanto, então se for aqui a gente vai gastar 5 milheiros de bloco aqui, não sei o que, tanto saco de cimento, aí como aqui são 2 cômodos, pararã, fora laje, vai dar mais ou menos tanto. Os caras fazem isso em tipo 20 minutos. É bizarro. Bizarro. O que é isso? É fruto da experiência? É fruto da experiência.
Só que errar por pouco e fazer um cálculo tão rápido que ele inclui vários elementos, pensando principalmente na questão de espaço, dele entrar no terreno e olhar, só medir o básico e construir todo o resto com uma lógica, essa inteligência espacial, de entender onde as coisas se encaixam, onde elas cabem, onde elas não cabem, a proporção das coisas. Isso é uma inteligência muito específica, muito técnica e muito interessante. Esses profissionais são profissionais que acabam desenvolvendo muito essa inteligência, ou têm essa inteligência e acabam desenvolvendo mais ainda por estarem no local, numa profissão onde exige isso, né? O arquiteto, por fazer toda essa construção e pensar toda essa dinâmica de construção, né? A gente vai ter o geógrafo que faz a mesma coisa, só que em níveis muito maiores, né? Geralmente eles fazem níveis aí de vilas e bairros para cima, pensando na questão de geografia geral das coisas. Tem os marinheiros também que trabalham muito dentro disso, dessa dinâmica de espaço, volume, distância, quilometragem, toda essa questão de visão espacial por trabalhar dentro do mar, trabalhar dentro de um reservatório que é um barco, naquela imensidão, pensando em milhas, pensando em pés, pensando em todas aquelas contas, aqueles códigos que eles usam para se locomover dentro do mar, mesmo tendo GPS e tudo mais. Existe toda uma dinâmica prática e analógica ali na cabeça deles que faz com que você perceba o quanto é eficiente essa inteligência espacial num tipo de profissional dessa área, certo? Então esse é um tipo de inteligência interessante. A gente consegue ver isso nas crianças, por exemplo, quando elas estão brincando com brinquedos e elas conseguem organizar e construir, por exemplo, cidades, vilas, e ela fala, ó, aqui é isso, aqui é aquilo, principalmente crianças que têm menos de 5 anos, né? Onde a noção técnica é menor, então elas conseguem construir coisas com muito menos elementos, muito menos informação, né? Muito menos informação. E constrói ali fazendinhas, constrói circos, constrói cidades, estacionamentos, e elas pensam naquelas questões de proporção, onde vai entrar, onde vai sair, onde vai colocar, a dimensão de onde tudo está se encaixando. Isso é interessante para a gente reparar e para a gente ver essa inteligência específica funcionando, certo? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. É mais um tipo de inteligência interessante que você pode estimular e sondar nas pessoas que você trabalha, criança e adolescente principalmente, para conseguir ajudar a desenvolver essa inteligência que é tão importante, tão interessante. Certo? Espero que você tenha gostado. Em próximo vídeo, e me ajuda, faz o seguinte, vem nos comentários, escreve inteligências múltiplas, eu vou dar um ok lá no seu comentário, eu te respondo, certo? Muito obrigado, valeu, compartilha esse vídeo, tamo junto, se inscreve no canal e até, ó, tem uma playlist, acabar o vídeo aqui vai aparecer o cardzinho, tem uma playlist com todas as inteligências, as múltiplas inteligências, né? Tenho certeza que vai te ajudar muito nos teus estudos. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Udney e estamos em mais um vídeo sobre psicopedagogia, certo? Bom, vamos lá. Estamos falando sobre as inteligências múltiplas. Existem vários tipos de inteligência. Você está no vídeo provavelmente 6 aqui, tá? Então tem um monte de outros vídeos para você assistir. Quando acabar esse vídeo, você clica no card e vê todos, tá certo? Vai te ajudar bastante. E nesse a gente vai falar sobre a inteligência sinestésica corporal, tá? É a dimensão da inteligência sinestésica corporal, tá? Vamos entender então, o que é essa inteligência sinestésica corporal? É a inteligência onde a gente consegue, por sensações, a gente consegue sentir, né? Ter a sensação dos movimentos musculares do corpo, de alguns movimentos de órgãos, de ter a sensibilidade de perceber a mobilidade do corpo e as suas dimensões, as suas particularidades, tá certo? A gente pode colocar, por exemplo, os dançarinos, né? Bailarinas e outros mais. Mas calma que a gente já vai desvendar tudo isso daqui, tá? Bom, então existe esse tipo de inteligência que é muito interessante, que é essa inteligência do corpo, de sentir, de dominar a arte de movimentação do corpo. Dentro dessa ideia, a gente pode pensar em alguns ofícios e profissões que acabam expressando e mostrando pra gente pessoas que dominam essa inteligência, que tem essa inteligência muito afiada, muito aguçada e desenvolvida. É a área dos artistas, né? Onde você vai ver muita gente muito boa nisso, onde a inteligência dessa pessoa, a inteligência maior dela é realmente essa sinestésica corporal. No meio artístico tem muito isso.
tanto no nível de atores de atuação, quanto outros tipos de artistas, eles acabam tendo que trabalhar muito o corpo, tá certo? A dimensão do corpo. E é uma coisa complexa, tá? Eu já acompanhei algumas pessoas que fazem curso, que trabalham no meio de atuação, por exemplo, e é um trabalho para se aprender, é um trabalho para se soltar de uma forma real, para se trabalhar personagens, trabalhar construções de ideia. Isso então no meio artístico, eu falo meio artístico de várias formas, né? Todo meio artístico que exige uma performance, uma alta performance inteligente de uso do corpo, tá dentro disso, né? Não é só o artista, o ator de novela, ator de TV, ator de série, não. Mas toda essa galera que trabalha com a questão do físico, do corpo, do trabalho do corpo. Você pega o Circo du Soleil, os outros circos mais regionais também, a galera tem que dominar uma dinâmica corpórea para fazer os seus números, suas peças e tudo mais. Então os artistas e os atletas também, né? Diferente da arte, os atletas estão indo para uma outra dimensão. Então eles também, os atletas, eles são pessoas de alta performance e são de alta performance corporal. É muito interessante. Você imagina, eu por exemplo gosto de treinar. Eu treino muito pouco, muito de boa, e eu acompanho algumas pessoas que treinam de verdade. É bizarro o quanto que eles conseguem se desenvolver fisicamente, ter o contato com o corpo para fazer com que isso seja uma máquina, né? O corpo seja uma máquina. Eles fazem essa conexão com o corpo de sentir, de sensação. Então, quer dizer, os atletas também são essas pessoas, e no meio do atletismo você encontra muitas pessoas das quais a inteligência maior delas, a inteligência mais afiada, é a inteligência sinestésica corpórea, certo? Bom, um exemplo que a gente tem aí muito legal, eu vou dar primeiro duas coisas importantes, né? Duas dimensões disso, né? Onde essa inteligência acontece? Ela acontece na linguagem gestual, né? O jeito que eu estou falando. Pode ver que tem vários cursos para, por exemplo, preparar pessoas para o mercado de trabalho, para entrevista de emprego. Ali você já aprende um domínio sobre dinâmica corpórea, né? De comportamento físico corpóreo, para você ter uma postura melhor na entrevista de emprego. Então, olha só, desde essa questão de simples, uma entrevista de emprego que às vezes você falando com a pessoa ali 5 minutos, exige e já tem todo um preparo, uma capacidade, um curso, todo um conteúdo voltado à sua melhora nisso, que é uma questão gestual, né? E vai disso até uma alta performance, por exemplo, de um atleta que corre 100 metros rasos, né? Que treina pra caramba, constrói musculatura, constrói velocidade, agilidade, uma série de coisas. Então, quando a gente fala de inteligência sinestésica corporal, nós estamos falando sobre uma inteligência que vai se manifestar na linguagem gestual. Outra forma de manifesto dela é na mímica, tá certo? Mímica é uma coisa muito interessante, porque a mímica é uma forma de você dominar esse gestual, esse sentimento, essa dinâmica abstrata, né? De você, por exemplo, eu estou falando aqui, a minha mão, o que ela está fazendo é uma dinâmica abstrata. Isso aqui é abstrato, certo? Então, não sei o que e tal, só que automaticamente eu estou regendo uma fala, uma postura minha, certo? Então, ó, o minha virou isso aqui, ó, eu isolei, ó, que interessante. E isso na tua cabeça você vai entendendo e você vai conectar o que eu estou falando com o que eu estou gestuando. Então, isso é muito interessante. Então, a mímica, ela fala muito, né? O domínio dessa inteligência também se manifesta na mímica. E aí eu quero dar um exemplo máximo, né? Que é o Charlie Chaplin, que vai viver em 1890 até 1970, mais ou menos. E o Charlie Chaplin é um cara que tinha esse domínio, né? O cinema mudo, e aquele cara, ele conseguia passar todas as mensagens, os sentimentos e as sensações somente com uma mímica, fazendo pantomima. Era genial, o cara é um crânio. É um exemplo um exemplo histórico que a gente tem para entender como é que funciona o nível que pode chegar essa inteligência sinestésica corporal, certo? Bom, e aí tem uma coisa interessante, né? Ela tem, como nós podemos dizer, ela tem características muito peculiares, né?
dependendo do seu grupo cultural, você vai ter mais ou menos espaço para fazer com que isso seja algo interessante para a sua vida pessoal, né? Por exemplo, vou ver de dança. Será que você consegue na sua cultura ou não? Isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque todas essas dimensões intelectuais que nós estamos vendo, dimensões de inteligência, que significa você conseguir elevar essa potência de uma forma muito alta, onde ela seja o seu principal domínio, a sua principal habilidade, e ela se mostre uma inteligência, ela se mostre algo que você precisa de um domínio mais extremo, nem qualquer um que chega lá. E é esse fator disso se tornar um foco, muitas vezes é um problema em muitas dinâmicas da sociedade. Como eu falei anteriormente, por exemplo, você pega escolas no Brasil, impossível a pessoa descobrir alguma dessas inteligências, se isso é parte dela, pelo menos naquele momento. Algumas descobrem depois, que é uma pena. Por quê? Porque não tem estímulo para que essas crianças e adolescentes possam se testar nisso, né? Quantas escolas têm um grupo bom de teatro e tem um grupo de teatro, né? Quantas escolas têm um grupo de, por exemplo, ginástica olímpica, artística, né? Então, quase nenhum. Então, a gente, na verdade, não tem bons estímulos, né? Mas é interessante para a gente entender o seguinte, que essas inteligências, elas existem, elas são distribuídas, alguns têm mais umas e outros menos, certo? Nós sempre temos inteligências centrais que nós utilizamos mais, certo? E temos também, geralmente, inteligências que são as maiores inteligências que nós temos, mas elas não têm um lugar para serem executadas, né? Infelizmente. Bom, é isso, fica toda essa pontuação final. Espero que você tenha curtido mais um modelo de inteligência. A gente está vendo vários tipos de inteligência e como o ser humano é capaz de pegar um eixo, um esquema, uma estrutura de uma inteligência e se desenvolver em cima dela, né? Se desenvolver usando essa inteligência específica como a sua melhor estrutura, certo? É isso aí, então, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. O final foi meio filosófico, mas é muito importante. E logo mais vai vir mais vídeos de mais uma inteligência aí que vai ser muito importante, certo? É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo. E escreve aqui, ó, como é que é? Múltiplas inteligências, para mim saber que você viu esse vídeo até o final, que você está estudando sério, certo? Vai lá que eu vou te responder. Até o próximo vídeo e até mais. Beleza, eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós vamos em mais um vídeo de psicologia, certo? Vamos falar agora sobre inteligências e nós estamos falando sobre a inteligência musical, certo? É uma dimensão da inteligência, é um tipo de inteligência, inteligência musical. Lembrando que é uma playlist, tem uma série de vídeos aqui sobre múltiplas inteligências. A fonte é este livro aqui, Top das Galáxias, tá certo? Jogos para estimulação das múltiplas inteligências, certo? Vamos lá, então vamos falar sobre a inteligência musical, tá? Duas pontuações importantes, a gente vai usar dois exemplos de dois tipos de profissionais que vão utilizar muito esse tipo de inteligência, inteligência musical, né? A gente tem um engenheiro de som e nós temos o próprio músico, tá certo? São dois profissionais que vão utilizar muito essa inteligência, vão ter que desenvolver muito essa inteligência, tá certo? Lógico, isso significa que só eles, não. Vários outros profissionais, várias outras pessoas que também não são profissionais da área, elas vão utilizar, certo? A inteligência musical. Uma coisa importante sobre as inteligências é que nem sempre o fato de você ter uma inteligência desenvolvida, por exemplo, a inteligência musical, isso não significa que vai fazer você trabalhar com música ou relacionado a alguma coisa. Tem muita gente, por exemplo, que trabalha de uma coisa e no seu hobby, que não tem nada a ver com a sua profissão, lá no seu hobby ele acaba utilizando a sua inteligência mais desenvolvida, mais aguçada, tá certo? Isso é um ponto importante. E aí, entendendo isso, a gente sabe que não só o músico e não só o engenheiro de som são pessoas que vão desenvolver ou que tenha essas inteligências. Mas esses dois, quando eles são bons, é porque eles têm sim essa inteligência musical desenvolvida, certo? Então vamos lá, pontuação, olha só. Percepção, o que é isso, né? Primeiro, o que é isso, inteligência musical? É percepção formal do mundo sonoro
e o papel desempenhado pela música como forma de compreensão do mundo, tá? Então olha só, o primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, é essa percepção formal do mundo, tá? Do mundo sonoro. É você entender o funcionamento do mundo sonoro. Por exemplo, sabe aquele tipo de dinâmica de música ou de sons que conseguem destravar sentimentos, emoções e dinâmicas na nossa mente? Exatamente isso. Para que você desenvolva isso, para que você faça isso de forma eficiente, você tem que ser uma pessoa que tem uma percepção aguçada do som, tá? E ter uma percepção aguçada do mundo sonoro, do mundo musical, tem a ver com você se dedicar, tem a ver com você ter uma alta percepção, tem a ver com você ter um alto foco nisso. Pega, por exemplo, aqueles autores antigos de música clássica, né? Nós temos aí grandes nomes, como por exemplo, grandes músicos como por exemplo, Beethoven, que você conhece, Strauss, que você conhece, Bach, que você talvez conheça. São músicas sensacionais, tá certo? Nós temos assim uma estrutura sonora muito bonita e muito interessante, muito inteligente, e que muitas vezes conta uma história. Como é que os caras faziam para pensar tudo isso? Qual é o interessante? Pensa assim, ó. Para um autor desse, ele pensar uma música, 8 minutos, 9 minutos, uma peça com 30 instrumentos diferentes, ou 15 instrumentos diferentes, mas cada instrumento tem 4 partes diferentes que ele vai tocar em tons diferentes, por exemplo. E o compositor, ele vai ser o cara que vai pensar nessa loucura toda e vai começar a encaixar o que seria interessante, qual é o momento que isso entra, que isso sai, e ele vai construir uma mega de uma música com várias indas e vindas, várias emoções, administrando um monte de instrumentos. Ele vai fazer tudo isso na tua cabeça. Essa super capacidade de entender toda essa dinâmica musical, sonora, é a inteligência musical em ação, certo? Segundo ponto, aqui, o papel que a música desempenha, é o papel desempenhado pela música como forma de compreensão do mundo. Isso aqui é uma coisa muito importante também, porque essa inteligência sonora, musical, né, ela tem a ver muito com qual é a parte da música no mundo, né? Existe uma sensibilidade de entender a importância da música no mundo. A gente pode ir, por exemplo, desde a parte da vida do recém-nascido, quando o recém-nascido nasce. Dentro disso, a gente já tem várias questões psicológicas sobre desenvolvimento neuromotor da criança, várias áreas que envolvem um pouco da música, onde a música é importante, onde os sons são importantes. Por exemplo, a gente tem aquela ideia do ruído branco. Criança nasceu, para ela se acostumar com o mundo aqui fora, uma coisa interessante, para que ela durma, é você colocar música de ruído branco, que chama, né? Que é aquele ruído que simula o som da barriga da mãe. Então, para a criança isso é interessante porque ela acaba ali entrando numa zona mental de conforto, porque aquilo se assemelha, né, ao momento em que ela estava no útero ainda. Então ela acalma, ela vai se sentir acolhida. Então isso é um som que não é só uma música interessante, bonita e agradável para o bebê dormir. Isso é uma coisa estudada que tem a ver com o bom desenvolvimento daquele ser no mundo, com a harmonização de tudo que está em volta do ambiente, da música, o que ele vai absorver. Então, quer dizer, é muito interessante porque a gente tem todo um esquema aqui que tem, na verdade, a ver com a inteligência musical, se utilizando disso, das suas capacidades, para somar no mundo, desde a vida humana até das questões técnicas. Então isso é muito interessante, aqui a gente acabou de ver. Eu vou dar um exemplo aqui. Aliás, dei o exemplo, né, de como construir uma sinfonia, quão complexo é. Então a inteligência musical acaba sendo muito eficiente, muito importante, assim como todas as outras inteligências. Pode ser explorada, pode ser achada, né, principalmente no estudo ali com as crianças, né, onde está no momento de ensino-aprendizagem, quando a criança é pequena, até sua pré-adolescência, até sua adolescência.
a gente consegue aí pegar essas fases do desenvolvimento humano e caçar essa potencialidade, principalmente nessas fases, certo? É isso aí, espero que você tenha conhecido e gostado de mais uma inteligência, né? Que é uma dimensão muito interessante, muito bacana, muito eficiente, muito prática, certo? E aí depois nós vamos para o próximo. De novo, livrinho referência e até o próximo vídeo. Ó, faz o seguinte, deixa o like e comenta aqui embaixo, inteligências múltiplas. Tamo junto. Fala galera, beleza? Eu sou o Ugni e nós estamos em mais um vídeo sobre psicologia. Estamos falando das inteligências múltiplas, certo? Bom, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a inteligência, né? Naturalista barra biológica. É uma dimensão da inteligência e isso é muito interessante, tá certo? Por quê? Dois pontos importantes. Primeiro, ela é sobre a compreensão do ambiente e paisagem, tá? Então, uma pessoa que tem essa inteligência refinada, essa inteligência avançada, essa inteligência trabalhada, é uma pessoa que tem uma compreensão do ambiente e paisagem, tá certo? Outro ponto importante é que ela tem afinidade com outras formas de vida. Esse daqui, essa palavra afinidade, eu acho que tipo a gente pode usar para todas as outras inteligências que a gente está vendo. Porque se você for ver, por exemplo, essa daqui, quando eu falo que existe esse nível de inteligência, uma pessoa pode ter essa inteligência mais refinada, mais avançada, mais trabalhada, que é uma inteligência tão específica, uma inteligência chamada naturalista barra biológica, eu não tô, por exemplo, eu posso dar o exemplo de uma pessoa que tem uma facilidade de cuidar de animais, tá? De cuidar de animais, uma pessoa que tem facilidade de cuidar de plantas, plantação, horta. Mas veja, essa inteligência não é só uma inteligência de uma pessoa que gosta de horta, não. Essa inteligência, quando ela é acionada, quando ela é desenvolvida, a gente está falando de uma pessoa que ela tem uma afinidade extrema e um desenvolvimento extremo e uma facilidade extrema de lidar com aquilo. Não é qualquer um. Eu posso me dar como exemplo. Eu acho muito legal árvore, eu acho muito legal horta. Eu gosto de cozinhar, até cozinho bem. Eu tenho uma vontade de fazer uma horta vertical aqui em casa, para mim ter várias plantas e tal. Eu curto. Já vi um monte de vídeo. Só que não é a minha... Só que tipo, eu nunca consegui engatar para fazer a parada. Eu já conheço pessoas que falaram, mano... Primeiro que elas já gostam disso há muito tempo. E depois elas começaram a desenvolver muito isso. E o conhecimento delas em um período curto de tempo se tornou algo monstruoso. A atenção sobre aquilo, tanto que ela conseguiu desenvolver. Então veja, não é uma coisa simples. Ah, porque o fulano gosta de cuidar de bicho. Quando tem essa inteligência, quando essa inteligência é ambiental, né? Ambiental não, naturalista, barra biológica, ela é uma inteligência desenvolvida na pessoa, ou ela é a principal inteligência em trabalho ali na pessoa, se percebe que essas pessoas que têm essas inteligências como principal estrutura, elas desenvolvem isso muito bem, de uma forma diferenciada do resto das pessoas, certo? Então isso é importante. Porque pode ser que, como você não conhece alguns tipos dessas inteligências, pode parecer uma coisa meio vazia, né? Ah, uma pessoa, inteligência naturalista, biológica, aí tá falando aqui que pessoas que compreendem paisagens e tudo, a gente tá falando de pessoas que lidam com esse tipo de dinâmica, com esse tipo de conteúdo, de uma forma avançada, de uma forma mais complexa, né? Como a gente viu nas outras inteligências aqui, tem profissionais, por exemplo, você pega pessoas que querem ser biólogas, e aí você vê que elas fazem um trabalho excelente e elas têm uma estrutura mental para trabalhar com aquela dinâmica que gera na gente até aquela sensação de que, eu não conseguiria fazer isso, eu não conseguiria trabalhar assim, né? Essas são as pessoas que têm refinado essa inteligência naturalista barra biológica, certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e fica sempre aquela pontuação. Se você trabalha com a pedagogia, na dinâmica do ensino-aprendizagem, é importante você conhecer as inteligências múltiplas, essas dimensões, para você entender que você pode procurar isso no outro, que você pode instigar isso no outro, que você pode cavucar essa dimensão no outro
e ver em qual dessas áreas ele se destaca. E você pode alimentar essas capacidades. Isso é muito importante, certo? Espero que você tenha gostado. Tem uma playlist aqui sobre inteligências múltiplas. Eu vou falar sobre todo esse livro praticamente, então é coisa pra caramba. Vem comigo. Psicopedagogia, tá? Do desenvolvimento aqui das inteligências. Então, vem comigo. Tem um link na descrição, tá? E quando acabar aqui vai aparecer a playlist dos vídeos para você ver todos. Estamos juntos. Só compartilha esse vídeo com a galera que estuda junto com você e até o próximo vídeo. Valeu! Fala galera, beleza? Eu sou o Usni, você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo e nós estamos falando sobre psicologia, múltiplas inteligências. Estamos com este livreto aqui, tá certo? Jogos para estimulação das múltiplas inteligências, o link está na descrição se você quiser comprar. Nós vamos falar hoje sobre a inteligência interpessoal. Essa daqui que é muito interessante e muito visível, tá certo? É uma dimensão da inteligência interpessoal, tá? Inteligência interpessoal. Bom, 2 pontos sobre a inteligência. O que é essa inteligência interpessoal, tá certo? Em uma pessoa é quando ela tem bom relacionamento com os outros. Isso é a primeira coisa. Sabe aquela pessoa que geralmente isso vem desde pequeno, né? Ela tem facilidade de se comunicar, facilidade de se relacionar, facilidade de construir dinâmicas de afeto, de entender dinâmicas de afeto. Então, esse bom relacionamento, essa facilidade é um tipo de inteligência, tá? Outra coisa importante que monta essa inteligência é a sensibilidade para a identificação de suas intenções, motivações e autoestima. Então essa pessoa que geralmente tem essa vibe de se comunicar, entender melhor, de fazer essa conexão, ela também tem isso daqui, essa sensibilidade para entender como é que você tá, para entender quais são as suas motivações, para entender uma série de coisas que são muito pessoais, que às vezes você manifesta muito pouco. E essas pessoas têm essa capacidade. Isso é muito interessante. Agora, quem são essas pessoas, né? Em profissões, em profissionais. Geralmente a gente vai encontrar esse tipo de inteligência em grandes líderes. Isso é importante, a palavra grandes líderes, porque líder qualquer um pode ser, tá? Grandes líderes carregam essas características. Professores, bons professores carregam essa característica também. E terapeutas, né? São essas pessoas que dominam a comunicação, dominam essa dinâmica que é interpessoal, né? Entre as pessoas, você e o outro. Isso é uma inteligência interessante. Por quê? Isso é muito louco. Isso é uma coisa que geralmente a gente não compra, a gente não constrói com treinamento, certo? Geralmente essa dimensão da inteligência, né, que é uma inteligência, geralmente essa inteligência você já percebe na criança a forma em que ela é. Por exemplo, meu filho, ele é, comunicador nato, contador de história nato. Ele conta, ele cria, ele é muito novo, tem 4 anos agora, mas ele vai fazer 5, mas ele, viaja, ele conversa, ele fala, olha, porque... E ele cria histórias com começo, meio e fim, em uma linha do tempo, com jogos de sentimentos, brinca com a questão das leis, esse daqui não pode fazer isso porque essa é a casa dele e tal... Nato. Já tem crianças que não é assim. Eu tenho uma filha mais velha que não é assim. Meu filho fala com poste na rua, né? Ele conversa com todo mundo, oi, tudo bom? Você tá bem? Ai, que legal. Olha, eu sou o Matheus. E, tipo, se solta. A minha filha não, ela é mais travadona na dela, assim, sabe? Aquela pessoa que chega na festa e fica assim. Na dela, meu filho não, ele chega na festa e ele quer falar com todo mundo, quer se apresentar e tal. Desde pequeno, geralmente a gente consegue identificar essas pessoas, né? Geralmente você vai encontrar essas pessoas, aí tem uma coisa interessante, que não é valorizada. Então toma cuidado você, professor, que você pode estar podando uma mega inteligência interessante, né? Uma dimensão da inteligência muito legal e muito forte. Geralmente você vai encontrar isso em escolas do pessoal do fundão, né? Que são as pessoas que se comunicam com quase todo mundo, que se relacionam, constrói dinâmicas afetivas ali. E se você não sabe o que é afetividade, procura no meu canal, assim, Bora Mundo Afetividade. E eles são aqueles comunicadores natos, geralmente, pessoas que se relacionam de uma forma muito fácil, e se deixar eles conversam com todo mundo, se relacionam com todo mundo. E às vezes o problema em sala de aula é porque isso não é bem direcionado. Mas você vai encontrar isso em sala de aula exatamente no fundão, de uma forma mais específica, tá? Então são essas pessoas
tá? Que tem essa dimensão interpessoal, que é uma facilidade de fazer uma leitura da outra pessoa, de entender a outra pessoa e de se relacionar com ela. Isso é muito interessante. Eu, inclusive, sou uma pessoa que eu tenho isso, essa inteligência interpessoal desde novo. Isso é muito interessante porque você vai crescendo e vai desenvolvendo isso e você não sabe de onde vem. Você não foi treinado. Então isso é interessante para você entender exatamente o que é essa inteligência. Ela já vai mostrando traços de facilidade. Isso é muito interessante, certo? Vou dar exemplo aqui. Isso é tão interessante que as pessoas escrevem e falam sobre isso, né? Eu trouxe um livro de 2 grandes líderes aqui, um em específico, né? A gente tem um livro do Adolf Hitler, tá certo? E é legal que olha o que o cara estudou sobre ele para escrever sobre ele. O carisma de Adolf Hitler, né? Então ele estudou e viu que existia um mega carisma e foi um grande líder da história, né? E, ele teve um grande carisma para fazer o que ele fez. E o que era esse carisma dele? Então ele vai desenvolver naquele livro ali. A gente também tem o Lenin, da Revolução Russa, de 1917, tá? Que era um outro cara, grande líder. Quando o Lenin falava, a galera surtava. Grande líder da Revolução Russa, com um poder no discurso muito grande, nos relacionamentos, lideranças. Lembra que eu falei grandes líderes, né? E a gente tem outros tantos. Mas aqui é para você entender o que é essa dimensão interpessoal, tá certo? Isso é muito interessante. Essa dimensão da inteligência entre as pessoas, de construção de relacionamento e leitura das pessoas, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado. Quando acabar esse vídeo vai aparecer o cardzão aqui com a playlist. Aí você clica ali, ó, pum, na fotinha, vai ter a playlist. Por quê? Na playlist eu tô falando sobre as múltiplas inteligências e vai ter todo esse livro desenrolado lá, ensinado. Então vai acompanhando aí que eu vou soltando os vídeos e você vai gostar e você vai aprender. Só compartilha esse vídeo com a galera que estuda com você. Já ajuda. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e vamos em mais um vídeo de psicologia. Estamos falando hoje sobre as inteligências múltiplas. Estou usando este livreto aqui. Tem ele na descrição e hoje nós vamos falar sobre uma inteligência muito interessante que é a intrapessoal, certo? O que é uma inteligência intrapessoal? É uma inteligência onde a inteligência dessa pessoa é sobre ela se auto-entender, se autoconhecer, tá? Eu vou colocar aqui uma explicação interessante. O que é uma inteligência intrapessoal? É quando a pessoa ela se percebe, ela se analisa, ela se olha, ela se equilibra, ela se autodesenvolve e ela estabelece princípios, ela absorve princípios. Então, essa inteligência não é sobre os outros, não é sobre ela e a relação com o mundo. Essa inteligência é sobre ela e a sua relação com ela mesma, certo? Isso é muito interessante e muito legal. Geralmente a gente vai achar isso em terapeutas, hoje em dia mais do que nunca em pessoas que trabalham com autodesenvolvimento, certo? E desenvolvimento humano. Então a gente está falando muito de coaches, tá? Aqueles coaches que são realmente bons e tem uma história, e tem um histórico. Nós temos vários aí, por exemplo, o JJ, né? E tem vários outros que são pessoas que trabalham em si mesmo, pessoas que, como diz a Augusta Maçonaria, que são pedreiras de si mesmas, né? Que se autoconstroem, se autolapidam. Isso é muito interessante. Então, quer dizer, essa inteligência intrapessoal é sobre a sua relação com você mesmo. E isso a gente sabe que é complexo, é difícil. Existem pessoas que procuram isso, não conseguem se desenvolver, não conseguem se conectar com você mesmo. E existem pessoas que se autoconectam de uma forma e se autodesenvolvem, se autolapidam de uma forma extremamente intensa, né? Muito bacana. Que se olham e cumprem tudo isso daqui que eu coloquei. Elas se percebem, elas se analisam, elas se olham para si mesma, elas se equilibram. Não é uma pessoa que está pensando em si mesma e vai ficando desequilibrada e tudo vai atingir ela. Não, ela vai se equilibrando, ela vai cortando as arestas, né? É uma pessoa que vai procurando o autodesenvolvimento, até porque ela se percebe se desenvolvendo. Ao aparar as arestas, a tirar aquelas coisas que ela acha que não é para ela, né?
ou ela não precisa, enquanto pessoa, enquanto humano, ela vai passando por um processo de autodesenvolvimento. E o mais louco, ela percebe que está no processo de autodesenvolvimento e ela investe para que isso seja maior, seja melhor, com mais qualidade. Tá? E nisso ela vai percebendo que ela vai estabelecendo princípios. Eu consegui fazer isso porque eu adotei essa postura, esse pensamento, esse foco. É muito legal. Então, pessoas de autodesenvolvimento. É uma sensação, é uma capacidade ou potencial, é uma ação, né? Que é uma inteligência, que é algo complexo, que é algo que tem uma escala, é algo que não é qualquer um que consegue se desenvolver, algo que não é qualquer um que consegue adotar ou escolher ser uma pessoa em autodesenvolvimento, certo? Eu até ia fazer outras pontuações, mas no livro está escrito de forma tão bacana que eu até vou ler para vocês, olha só. A dimensão intrapessoal pode ser sentida por todos quantos vivem bem consigo mesmos. Sente-se como que envolvidos pela presença de um educador de si mesmo. Né? Olha que interessante. Administrando os seus sentimentos, as suas emoções e projetos, como por exemplo o autoastral, né? De quem percebe suas limitações, mas não faz das mesmas um utensílio para o sentimento de culpa ou para isso aqui é legal, para a estruturação de um complexo de inferioridade. São pessoas que se entendem e estão indo para frente, estão se desenvolvendo, elas não estão sendo puxadas para trás. Elas podem sofrer, podem passar por questões, elas param, elas fazem uma reflexão, elas se lapidam, elas se potencializam e bola para frente, certo? Então é outra inteligência muito interessante, intrapessoal, tá? É isso aí, tamo junto, espero que você tenha gostado. Essas coisas muito pessoais eu acho muito legal. A inteligência interpessoal tem muito a ver comigo, a intrapessoal tem muito a ver comigo. E eu já vou deixar aqui nesse vídeo um bônus, tá? Escreve aqui se você assistiu todas as outras. Eu acho que já foi, sei lá, umas 8 inteligências, tá? Fala pra mim, de 1 a 2, quais são as suas inteligências que você se percebe, que as pessoas percebem muitas vezes em você. Tipo, caraca, o cara é um líder, mano. Tipo, meu, o cara é matemático, ele percebe, ele tem uma dimensão. Ou o cara nasceu pra cuidar de bicho, nasceu pra lidar com ciência, com vegetação, com natureza. Qual é a sua inteligência que até agora falaram muito pra você ou você tá se percebendo com essa capacidade? De todas as que eu falei, lista aqui, de 1 a 2. Se quiser explicar, fica livre para explicar aqui, pra gente bater um papo, certo? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo na tua faculdade para ajudar a galera nos estudos. E tamo junto, até mais.